Dia 24, Gênesis capítulo 25. Abraão casou-se com outra mulher, chamada Quetura. Ela deu à luz os seguintes filhos: Zirã, Jocsã, Medã, Midian, Isabaque e Sua. Os 2 filhos de Jocsã foram Sabá e Dedã. Os filhos de Dedã foram Assurim, Letsume e Leumim. Os filhos de Midian foram Efá, Efer, Enoque, Abida e Elda. Abraão deu tudo o que tinha para Isaque, mas deu presentes aos filhos que teve com suas concubinas e ainda em vida separou-os de Isaque, enviando-os para a terra do Oriente. Abraão viveu 175 anos. Morreu depois de ter tido uma velhice avançada e feliz, e foi reunido aos seus antepassados. Seus filhos Isaque e Ismael enterraram o pai na caverna Macpela, perto de Mamre, no campo de Efron, filho de Zoar, o Heteu, campo que Abraão tinha comprado dos heteus. Foi ali que Abraão e Sara, sua mulher, foram enterrados. Depois que Abraão morreu, Deus abençoou Isaque, seu filho. Isaque morava agora próximo a Beer-lahai-roi. São estes os descendentes de Ismael, filho de Abraão, com a egípcia Agar, serva de Sara. A relação dos nomes dos filhos de Ismael está por ordem de nascimento. Neboite, o filho mais velho de Ismael, Quedar, Adbel, Mibissão, Misma, Dumá, Massá, Hadad, Temá, Getur, Nafis e Quedema. Estes 12 filhos de Ismael vieram a ser os fundadores das 12 tribos que receberam seus nomes. Ismael viveu 137 anos de idade. Morreu e foi reunido aos seus antepassados. Seus descendentes se espalharam por toda a região, desde Avilá até Sul, que ficava próximo à fronteira com o Egito, na direção de quem vai para a Síria. Eles viviam separados dos outros descendentes de Abraão. São estas gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaque tinha 40 anos quando se casou com Rebeca. Ela era filho de Betuel e Arameu de Padã-Arã, a irmã do arameu Labão. Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, pois ela não podia ter filhos. O Senhor atendeu às orações de Isaque e sua mulher Rebeca ficou grávida. Os filhos lutavam no ventre dela, pelo que disse: "Por que isso está acontecendo comigo?" E foi consultar o Senhor. O Senhor respondeu: "Os filhos que estão no seu ventre formarão 2 nações rivais. Uma será mais forte do que a outra, e o mais velho servirá ao mais novo." E quando se cobriu o tempo, ela deu luz a gêmeos. O primeiro a sair veio todo coberto de pelos e cabelos ruivos, por isso deram a ele o nome de Esaú. Em seguida veio o irmão segurando o calcanhar de Esaú, por isso deram a ele o nome de Jacó. Isaque tinha uns 60 anos de idade quando Rebeca deu à luz. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se um caçador habilidoso e vivia pelos campos. Jacó, no entanto, era do tipo tranquilo e ficava nas tendas. O filho favorito de Isaque era Esaú por causa das saborosas caças. O filho favorito de Rebeca era Jacó. Um dia, Jacó estava preparando um ensopado de lentilhas quando Esaú chegou em casa. Ele estava exausto e pediu a Jacó: "Por favor, dê-me um pouco desse ensopado vermelho. Estou faminto." Por isso, Esaú também foi chamado de Edom. Jacó respondeu: "Venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho." Esaú disse: "Se eu estou morrendo de fome, que me adianta esses direitos?" Então Jacó disse: "Jure primeiro."
Esaú fez um juramento, vendendo seus direitos de filho mais velho a Jacó. Então Jacó deu a Esaú pão e um ensopado de lentilhas. Ele comeu, bebeu e foi embora. Assim, Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Mateus, capítulo 24. Quando Jesus estava deixando a área do templo, seus discípulos se aproximaram dele querendo mostrar-lhe construções do templo. Porém, ele lhe disse: Vocês estão vendo tudo isso? Todos esses edifícios serão derrubados e não será deixada uma pedra em cima da outra. Quando vai acontecer isso? Perguntaram-lhes os discípulos mais tarde, quando ele se sentou nas encostas do Monte das Oliveiras. Que acontecimentos marcarão a sua volta e os fins dos tempos? Jesus disse-lhes: Não deixem que ninguém engane vocês, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou Cristo, procurando enganar muitas pessoas. Quando vocês ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo. Elas devem vir, mas ainda não é o fim. As nações e os reinos da terra se levantarão uns contra os outros, e haverá fome e terremotos em muitos lugares. Mas tudo isso será apenas o princípio dos horrores futuros. Então, vocês serão perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados no mundo todo por minha causa. Muitos de vocês vão abandonar a fé e trairão e odiarão uns aos outros. Aparecerão falsos profetas que enganarão a muitos. O pecado aumentará por toda parte e esfriará o amor de muitos. Mas aqueles que ficarem firmes até o fim serão salvos. E as boas novas do reino serão pregadas pelo mundo inteiro, para que todas as nações as ouçam, e depois virá o fim. Portanto, quando vocês virem a coisa horrível a respeito da qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, que o leitor entenda. Então, aqueles que estiverem na Judeia devem fugir para os montes. Aqueles que estiverem no terraço superior não devem entrar em casa, nem mesmo para pegar alguma coisa antes de fugir. Aqueles que estiverem no campo não devem voltar a casa para apanhar seu manto. Ai das mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando seus filhos naqueles dias. Orem para que a fuga de vocês não seja no inverno nem no sábado, porque haverá então grande tribulação, tal como o mundo nunca viu em toda a sua história, e nunca mais verá. De fato, se aqueles dias não fossem encurtados, a humanidade inteira se perderia. Porém, eles serão encurtados por causa do povo escolhido de Deus. Então, se alguém lhe disser: o Messias chegou em tal e tal lugar, ele apareceu aqui, ali ou naquela vila mais adiante, não acreditem nisso, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão sinais e maravilhas de tal maneira que, se possível, enganariam até os escolhidos de Deus. Vejam que eu lhe avisei antecipadamente. Portanto, se alguém lhes disser: o mestre voltou e está lá no deserto, não se deem ao trabalho de ir ver, ou que ele está em um certo lugar, não creiam nisso, porque assim como o relâmpago brilha pelo céu do leste a oeste, assim será a vinda do Filho do Homem. E onde o cadáver estiver, ali os urubus se ajuntarão. Imediatamente depois da perseguição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua ficará negra. As estrelas cairão do céu e as forças que sustentam a terra serão abaladas. Depois, finalmente, aparecerá no céu um sinal da minha vinda e haverá profunda lamentação ao redor de toda a terra.
as nações do mundo verão o Filho do Homem chegar nas nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará seus anjos com o som de um poderoso toque de trombetas, e eles reunirão os seus escolhidos dos pontos mais distantes da terra e do céu. Agora aprendam a lição da figueira. Quando o ramo dela está novo e as folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está chegando. Da mesma forma, quando vocês puderem ver todas essas coisas começando a acontecer, podem saber que a minha volta está bem próxima. Então, finalmente, esta era chegará ao fim. Os céus e a terra passarão, porém, as minhas palavras permanecerão para sempre. Mas ninguém sabe o dia e a hora em que o fim virá, nem mesmo os anjos dos céus, nem o Filho de Deus. Somente o Pai sabe. A vinda do Filho do Homem será como foi nos tempos de Noé, pois antes do dilúvio o povo comia e bebia, e os homens e as mulheres se casavam até o dia em que Noé entrou na arca. O povo não queria acreditar no que estava para acontecer, até que o dilúvio realmente veio e os levou a todos. Assim será a vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando juntos no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão cuidando do seu trabalho no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, estejam vigiando, porque vocês não sabem em que dia o seu Senhor virá. Tal como o homem pode evitar problemas com os ladrões, mantendo vigilância contra eles, assim também vocês podem evitar dificuldades, estando sempre preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperarem. Você é um servo do Senhor, sábio e fiel? Então eu lhe entregarei a tarefa de cuidar da minha casa e dar de comer aos seus conservos dia a dia. Feliz o servo que seu senhor encontrará, fazendo fielmente o seu trabalho. Eu vou pôr servos fiéis assim para cuidar de tudo que possuo. Mas se você for mau e disser consigo mesmo, meu senhor não voltará tão cedo, e começar a maltratar os outros servos, seus companheiros, e a comer e beber com os bêbados, o seu senhor chegará sem avisar e sem ser esperado, e vai castigá-lo duramente e o mandará para a condenação junto com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger dos dentes. Ester, capítulo 1. Foi no 3º ano do reinado do rei Xerxes, imperador de um reino muito grande, formado por 127 províncias, que se estendia da Índia até a Etiópia. Naquela época, o rei Xerxes reinava em seu trono na cidade de Susã. No 3º ano do seu reinado, ele promoveu um grande banquete a todos os governadores, auxiliares, oficiais do exército, e eles vieram de todas as partes da Pérsia e da Média. A comemoração durou 6 meses, e ele mostrou a imensa riqueza do seu reino e a glória da sua majestade. Quando terminou a comemoração, o rei deu um banquete especial para todos, desde o mais rico ao mais pobre. Foram 7 dias de festas realizadas no jardim interno do palácio. Os enfeites do jardim eram verdes, brancos e azuis, amarrados com fitas de um pano vermelho muito caro, conhecido como púrpura, e essas fitas estavam ligadas por argolas de prata que ficavam presas em colunas de mármore. Havia bancos feitos de couro e de prata, colocado nos pisos de mármore nas cores preta, vermelha, branca e amarela, e outras pedras preciosas. Pela generosidade do rei, as bebidas eram servidas em copos de ouro,
de diversos modelos, e também havia muito vinho fabricado especialmente para o rei. Todos tinham a liberdade de beber o quanto quisessem, pois o rei tinha dado ordem aos oficiais para deixarem que cada pessoa se servisse à vontade. Na mesma ocasião, a rainha Vasti deu uma festa para as mulheres que estavam no palácio do rei Xerxes. No 7º dia, quando o rei Xerxes já estava alegre por causa do vinho, chamou os 7 ajudantes particulares que o serviam. Os nomes desses ajudantes eram Meumã, Biztá, Arbona, Bigtá, Abagtá, Zetar e Carcas. Ele deu ordens a esses ajudantes para trazerem a rainha Vasti, e ela devia usar a coroa real. Ele queria mostrar a todo o povo e aos seus súditos a beleza dela, pois a rainha era de fato uma mulher muito bonita. Mas quando os ajudantes falaram com a rainha sobre a ordem do rei, ela se recusou a ir. O rei ficou furioso e indignado. Como era de costume, o rei primeiro consultou os homens mais inteligentes, porque não fazia nada sem o conselho deles. Esses homens tinham muita sabedoria, sabiam bem quando as coisas deveriam ser feitas e conheciam as leis e a justiça da Pérsia. O rei tinha confiança no que eles diziam. Seus nomes eram Carsena, Setar, Adamata, Tarsis, Meres, Mares, Marcena e Memucã. Eles eram 7 nobres da Pérsia e da Média. Eram amigos pessoais do rei e tinham acesso direto ao rei. Eles eram os mais importantes do rei. O rei lhes perguntou: de acordo com a lei, o que deve ser feito à rainha Vasti? Qual o castigo que a lei determina para uma rainha que não quer obedecer às ordens do rei, transmitidas por seus ajudantes? Então, Mecumã respondeu na presença do rei e dos outros. A rainha Vasti não ofendeu somente o rei, mas também todos os oficiais e cidadãos de todas as províncias do reino. Pois agora, todas as mulheres vão começar a desrespeitar os seus maridos quando elas souberem que a rainha Vasti fez, e dirão: o rei Xerxes ordenou que a rainha Vasti fosse à sua presença, mas ela não foi. Hoje mesmo, antes de terminar esse dia, as nossas próprias mulheres vão ficar sabendo o que a rainha fez e vão começar a falar do mesmo jeito a nós, os maridos. Isso provocará desrespeito e discussão. Se o rei estiver de acordo que se passe um decreto da parte do rei, uma lei dos medos e dos persas, que não pode ser mudada. Essa lei deve dizer que a rainha Vasti nunca mais poderá se apresentar diante do rei Xerxes. Além disso, deverá ser escolhida outra rainha que seja melhor do que ela. Quando este decreto real for anunciado em todo o seu grande reino, todos os maridos, qualquer que seja a sua posição, vão ser respeitados pelas suas mulheres. O rei e os ajudantes aceitaram de bom grado o conselho, e por isso ele colocou em prática a proposta de Mecumã. Ele enviou cartas para todas as províncias do reino. As cartas eram enviadas a cada província e a cada povo com sua própria língua, e determinavam que cada homem devia dirigir a sua própria casa e a autoridade dele devia ser respeitada.